E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar na vida de um cara que, apesar de não ser famoso, teve uma história fascinante, cheia de detalhes curiosos, sabe? A vida do tio Arcanjo Oliveira. É isso aí. Me encanta como a gente pode aprender tanto sobre história e cultura através da vida de pessoas comuns, né? Concordo. E o tio Arcanjo é um ótimo exemplo disso. Ele nasceu em 1917, numa fazenda em Batatais, mas sabe, em vez de ficar na roça, ele resolveu se aventurar na cidade grande. É verdade, essa mudança, essa busca por oportunidades já diz muito sobre a época e sobre a personalidade dele, né? Total. Bom, E você, nossa expert de hoje, vai nos guiar por essa jornada. Me conta o que ele foi fazer na cidade. olha só. Ele acabou se tornando motorista de funerária. A funerária Tedesco, em Franca. Imagina só as histórias que ele devia ter para contar. Caramba, que diferente. Mas além do trabalho, ele teve uma vida pessoal bem agitada, né? Casou 2 vezes. Sim, o primeiro casamento foi com a Maria Hipólito, em 1938. Eles tiveram uma filha, a Pedrolina, mas, infelizmente, a Maria faleceu logo depois do parto. Que triste. E o segundo casamento? Foi em 1946 com Marina Altavia. E prepare-se para sua surpresa. Ela era prima dele. Sério? Casar com a prima. Isso era comum naquela época. Era mais comum do que a gente imagina, principalmente em cidades pequenas. Às vezes era para manter as terras na família, fortalecer os laços. Entendi. E como era a Marina? Pelo que sabemos, ela era uma pessoa muito querida, conhecida pela gentileza, Hum. mas tinha uma dificuldade na fala, era um pouco fanha. Puxa, imagina que a vida com ela devia ser cheia de momentos especiais, né? Ela Mas me conta, você mencionou que ele adorava mexer com a terra, ele tinha uma horta, é isso? tinha. E essa história é demais. Quando ele se mudou para uma casa nova, o quintal era todo cimentado. Ele simplesmente não aceitou aquilo. Aposto que ele não ficou parado vendo aquele concreto todo, né? O que ele fez? Ele quebrou tudo. Falou que não podia ter um espaço que não produzisse nada e fez uma horta enorme. Que atitude? E o que ele plantava? De tudo um pouco. Ok. Mas o xodó dele era couve. Tinha um orgulho danado daquelas couves. Olha só que legal. Essa história da horta no meio da cidade grande mostra como ele era conectado com a natureza. Me faz pensar, será que ele sentia falta da vida na roça? É uma boa pergunta. Talvez a horta fosse um jeito de manter essa conexão com a terra, com as origens dele. E mostra também a força de vontade, né? Ele podia ter deixado o quintal cimentado, mas não, ele transformou aquele espaço. Verdade. E essa determinação dele aparece em outras áreas da vida também. Ele era considerado o mais culto entre os irmãos. Sério. Me conta mais sobre isso. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho e ainda ensinava os irmãos, antes mesmo deles irem para a escola. Nossa, que legal. Ele era tipo um professor particular da família. Que bacana. E por falar em aprender coisas novas, me conta dessa língua secreta que ele inventou. Ah, essa história é hilória. Ele falava as palavras de trás para frente. Franca virava Knafer. Imagina só a confusão. Deve ter sido uma farra. E essa brincadeira mostra a criatividade dele, né? Com certeza. Hum, Mas, infelizmente, a vida dele teve um momento bem triste. Teve um acidente e acabou falecendo cedo, aos 61 anos. É verdade, um dia chuvoso, ele escorregou na frente de casa, quebrou o fêmur e acabou pegando uma infecção. Naquela época, um acidente assim podia ser fatal, né? É, os tempos eram outros. Ah, que Triste. Mas pelo menos ele deixou um legado de carinho e boas lembranças, né? O afilhado dele, José Inácio, sempre contava como ele era generoso, sempre dando presentinhos. Que bonito. é. E essa generosidade dele, essa alegria de viver, com certeza marcaram as pessoas que conviveram com ele. Ele era um cara que sabia aproveitar os momentos simples da vida, seja cuidando da horta, visitando o irmão. Falando nisso, ele tinha um costume bem peculiar depois dos enterros. É mesmo? Qual? Me conta. Depois de cada enterro em Cristais Paulista, ele fazia questão de parar na casa do irmão. O Antônio por um café e uma prosa. Imagina a cena. Ele com o carro da funerária parando para um momento de descontração com a família. Que legal. Essa pausa pro café com o irmão. Em Hum. meio a um dia de trabalho tão peculiar. Mostra bem a importância da família pra ele, né? E pensar que ele fazia isso logo depois de um enterro. Pois é, tá, só que pensar sobre como a vida e a morte se entrelaçavam no dia a dia dele, né? Será que essa proximidade com a morte o fazia valorizar ainda mais os momentos com a família? É uma ótima pergunta. É como se ele encontrasse um contraponto, um alento naqueles momentos simples. E essa coisa de parar para um café, para uma conversa. Me lembra como a gente às vezes deixa a correria do dia nos atropelar, né? Totalmente. E a história do seu arcângelo nos convida a repensar as nossas prioridades, a dar mais valor aos momentos com quem a gente ama. Afinal, a vida é um sopro. Verdade. E por falar em vida, me chamou a atenção a história do casamento dele com a prima. Você comentou que era comum naquela época, mas por que será que isso acontecia? Olha, naquela época, principalmente no interior, as comunidades eram menores, mais isoladas. Casamentos entre primos ajudavam a manter as terras dentro da família, a preservar o patrimônio e também fortaleciam os laços entre famílias que já se conheciam e confiavam. Faz sentido. E pelo que a gente viu, o casamento dele com a Marina parece ter dado certo, né? Sim, pelo que sabemos, eles se davam muito bem.
A Marina, apesar da dificuldade na fala, era uma pessoa amável e querida por todos. E o seu arcângelo, com toda a sua gentileza e bom humor, certamente contribuiu para um relacionamento harmonioso. Que legal! E essa história do casamento com a prima, essa vida no interior, me faz pensar em como os costumes mudaram, né? Com certeza. A gente vive em um mundo completamente diferente. Hoje em dia, casar com a prima é algo impensável para a maioria das pessoas. E essa mudança nos costumes, nos valores, faz parte da história também, né? Sem dúvida. É como se a gente estivesse desvendando camadas do passado, da cultura daquela época, através da vida do seu arcângelo. E por falar em desvendar o passado, me conta mais sobre o trabalho dele como motorista de funerária. Deve ter sido uma experiência bem singular, né? Imagina só, lidar com a morte todos os dias. Não devia ser fácil. Mas, ao mesmo tempo, devia ser um trabalho com um lado humano muito forte, né? Ajudar as famílias a se despedirem, dar apoio em momentos tão delicados. É verdade, me faz pensar na sensibilidade que ele devia ter, na capacidade de lidar com a dor dos outros. E será que ele encontrava algum tipo de conforto em trazer paz para as pessoas em luto? Quem sabe? Talvez essa experiência tenha tornado ele ainda mais grato pelos momentos alegres da vida. Com a família, os amigos, a horta. Falando em horta, me deu até vontade de comer uma couve fresquinha agora. Quem não? E aposto que a couve do seu arcanjo devia ser deliciosa, cultivada com tanto amor e cuidado. Verdade. Essa história da horta no meio da cidade me fez pensar em como a gente às vezes se distancia da natureza, né? É verdade, o seu arcângelo com a horta dele nos lembra da importância da simplicidade, do contato com a terra, de como a gente pode encontrar paz e felicidade nas coisas mais simples da vida. Exatamente. E por falar em simplicidade, não podemos esquecer da língua secreta dele. É verdade. Imagina só ele conversando com os irmãos usando aquelas palavras invertidas. Devia ser hilário. Vamos comer um assalto. Willkommen de Contigo. Devia ser uma farra. Mas, falando sério, essa história mostra a criatividade dele, a capacidade de inventar brincadeiras e criar laços com os irmãos. Com certeza. E também mostra como a gente pode usar a linguagem de formas diferentes para se divertir, para se comunicar. Afinal, a linguagem é viva, está em constante transformação. Puxa, essa conversa tá me fazendo refletir sobre a vida do seu arcângelo e sobre a nossa própria vida. Eu também. É incrível como a história de uma pessoa aparentemente comum pode nos ensinar tanto. E a gente ainda tem muito para descobrir sobre ele, né? Viu quantas vidas ele cruzou. É verdade. Ele Vai. teve contato com a fragilidade da vida, com a dor da perda, e ao mesmo tempo com a força do amor, da família, da amizade. E, mesmo sem saber, ele deixou um legado de compaixão e solidariedade para as próximas gerações. Esses pequenos detalhes da vida do seu arcângelo. A horta, a língua secreta, as visitas ao irmão, nos mostram que a felicidade pode estar nas coisas mais simples. É isso mesmo. Muitas vezes a gente se preocupa demais com coisas que não são tão importantes, enquanto a verdadeira riqueza está nos momentos que passamos com as pessoas que amamos, nos nossos hobbies, nas nossas paixões. Essa conversa toda me fez pensar em como a gente pode ser mais presente na vida das pessoas, demonstrar mais afeto, cultivar mais as relações. Que legal! É isso mesmo que a história do seu arcângelo nos ensina. A valorizar cada momento, a sermos mais gentis, a construirmos laços fortes com as pessoas ao nosso redor. E a registrar as nossas histórias para que elas não se percam no tempo, né? Com certeza. Afinal, a história de cada um de nós é importante e merece ser contada. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho na vida do seu Arcângelo Olivera, um homem simples, mas com uma história rica em detalhes e aprendizados. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo e que a história dele inspire vocês a viverem uma vida mais plena e feliz. E que a gente nunca se esqueça de que as histórias mais fascinantes podem estar escondidas nos lugares mais inesperados, como na vida de um motorista de funerária que adorava cultivar couve e falar de trás pra frente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais!